A paz do Senhor, querido professor. Deus seja louvado por mais uma oportunidade que estamos aqui para gravar essa videoaula, subsídio aí do CAPED para você, como material a mais na sua preparação de aula. Nessa ocasião estaremos conversando aqui a respeito da lição de número 13, a última lição desse trimestre maravilhoso, onde nos inclinamos a aprender mais sobre o livro de Eclesiastes. E na ocasião aqui eu tenho o privilégio, a honra de ter o irmão Elias, teólogo, escritor. Primeiramente agradecer ao irmão Sérgio, né, a honra, o privilégio de poder participar da mais a última aula, né, que é o fechamento, né, então é só agradecer mesmo, muito obrigado, irmão Sérgio. E agradecer também aos alunos, né, que nos acompanhou, né, nesse trimestre aí. Foi um trimestre bem abençoado mesmo, de respostas, né, inclusive, e o irmão ele foi bem feliz quando ele se dispôs a debruçar-se sobre esse tema, que é o livro de Eclesiastes, um material fantástico, excelente mesmo, né. Então, agradecer a todos e Deus abençoe, né. Amém. O livro de Eclesiastes, por muitos teólogos que às vezes o leem até numa perspectiva aí existencialista, né? O veem como um livro triste, melancólico, sem sentido. Alguns até o associam à filosofia de Sartre e de outros nomes, né? Porém, que fique bem claro que o livro de Eclesiastes, diferente da filosofia de Sartre, o irmão conhece bem o tema, ele não trata a existência a partir da própria existência. A intenção do escritor, inspirado pelo Espírito Santo, é tratar a existência a partir do Criador. Então, a maioria dos teólogos sérios, eles dizem que a leitura correta de Eclesiastes seria do capítulo 12 para o primeiro, e não do primeiro para o 12, né? E por quê? Porque o capítulo 12, logo no seu início, ele nos chama a lembrar, né? Lembra do teu Criador. Tem duas coisas que eu acho interessante nessa introdução. Primeiro, lembrar. Nos remete ao quarto mandamento, né? Lembra do sábado. Ou seja, traz a ideia de um descanso. Por exemplo, alguns teólogos falam que quando os judeus ou a congregação que ouvia a leitura de Eclesiastes se deparava com lembra do teu Criador, eles logo remetiam ali ao quarto mandamento. Lembra do sábado, um dia de descanso, né? E a outra questão aqui é Criador. Uma coisa interessante para quem conhece o hebraico, né, é que há palavras empregadas em Eclesiastes para Deus foge um pouco daquela Yahvé, né, que fala de uma aliança. E é sempre atribuído o termo Elohim, que fala do que? De criação, de um Deus supremo. Então a ideia segundo alguns dizem também, de Salomão, seria o quê? Trabalhar aqui não a aliança, mas trabalhar que qualquer aliança só tem sentido se o Criador estiver como centro, como o primeiro dessa aliança, né? Por isso que, a nível até de introdução aqui, o próprio comentarista colocou no Para Refletir que só encontramos sentido para a vida, ou seja, só deixa de ser vaidade, sem sentido, né? Quando nós olhamos a vida a partir de uma perspectiva da palavra de Deus e do Criador. Exatamente, irmão Sérgio. E é interessante porque se a gente for olhar para o gênero no geral, né, uma vez que literatura sapiencial não é nenhuma invenção de Salomão, já era comum naquela época, e todas as nações ao redor do povo, inclusive a egípcia, que era um grande berço da literatura sapiencial, eles tinham mais de uma divindade, né, eram politeístas e tudo mais. E é interessante que Salomão, quando ele faz essas referências aqui, ele deixa bem claro, sem falar, mas ele deixa bem claro que só existe um Deus. Exato. Né? Lembre-se do teu Criador.
Então, vê que Salomão ele sempre centraliza a sua mensagem como único Deus. Que é aquela mensagem que já tem lá que já veio antes dele, lá, né? Que Yahvé é o único Senhor. Então, ele vai apresentar aqui como o único Deus. E isso que é interessante. E eu gosto também, irmão Sérgio, porque às vezes as pessoas falam que Salomão ele só lembrou de introduzir Deus no seu trabalho aqui, se tratando do livro de Eclesiastes, lá para o capítulo 2, 3. Mas não. Os primeiros versículos é sobre Deus. Sim. Depois, Salomão ele começa falando da criação, da grandeza de Deus, para depois ele tratar da vida debaixo do sol. Mas ele começa introduzindo as coisas que Deus criou, né? Então, isso que é interessante, realmente. Até porque essa vida debaixo do sol, todas as vezes que ele se refere a essa vida debaixo do sol, ele está trazendo justamente a ideia dos homens que vivem para si. Exato, irmão Sérgio. E não para o Criador. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E o irmão foi bem cirúrgico agora, fazendo o link desse capítulo 12 com a criação. Entendeu? E eu penso, né, o texto não deixa isso muito claro, mas eu penso que quando Salomão, ele ainda falando aqui do Criador, e o irmão trouxe um dado interessante das culturas que Israel estava envolvido ali, estava dentro de um contexto cananeu, muitas divindades, sim. E o próprio Salomão tinha se envolvido com mulheres que adoravam essas muitas divindades. Entendeu? Né? Eu penso que Salomão olha assim e fica pensando, é tudo vaidade. Tudo vaidade. Essas divindades, porque o termo vaidade, viu, professor, que fique bem claro, não se refere aqui a brinco, a maquiagem, a uma beleza. A vaidade aqui, dentro do contexto judaico e oriental, seria o quê? Algo que não tem utilidade. E o que não tem utilidade na visão de Salomão? Uma vida debaixo do sol que não glorifique a Deus, que não tenha Deus como o sentido, como o caminho, como o fim em si, né? Exatamente. É bem colocado essa questão aí mesmo, irmão. O livro de Eclesiastes inteiro é um chamado do homem para Deus, né? Sim. Esse é o grande objetivo, né? Né? É o objetivo central de Salomão, é fazer com que os seus leitores se voltem para Deus. Isso aqui é evangelho. Exato. Isso aqui é um evangelho. A gente, quando fala de evangelho, nós pensamos logo no Novo Testamento, né? Porque o hábito, né? O evangelho, o Novo Testamento. Mas evangelho é boas novas. Então, isso aqui é evangelho. Então, Salomão está fazendo uma pregação, está chamando o povo ao redor, aquelas culturas e tudo mais, para que eles se voltem para o Deus que ele e a nação, né, em torno dele, do qual ele era rei, servia. Então, vai falar, só há um Deus. Então, Deus é a grande centralidade. É igual o irmão falou. E não adianta. Lá nas lições anteriores que tiveram sobre trabalho, busca por conhecimento intelectual, inclusive, né? E é importante para os jovens, né? Por exemplo, que está começando a fazer uma faculdade, pessoas mais velhas também, que não teve a oportunidade de estudar quando era mais novo, vai ter contato com a faculdade, com os centros de conhecimento, e geralmente eles são muito, vamos dizer assim, bem contaminado com as coisas secularizadas. Sim. Então, quer queira, quer não, essas coisas vão confrontar com nossos valores, né? Então, Salomão, quando ele está falando isso aqui, ele está fazendo uma espécie de chamamento, ele está chamando o povo de lá a voltar para Deus. Então, mostrando que conhecimento, por exemplo, sem Deus, não adianta nada eu ter as consoantes lá, né? PhD, seja lá o que quiser mais colocar depois disso aí. Ele fala, não adianta ter nada disso aí. Se não for para glorificar o nome de Deus, isso não tem valor. Sim. Porque o valor prático, ele é passageiro, que é igual ao sentido da palavra que o irmão usou mesmo, né? Da vaidade. Ele fala, é efêmero, é transitório. Isso aí se desfaz com o tempo. E se não desfazer com o tempo, mas também não tem nenhum valor prático para a vida humana. Você pode viver sem isso? Posso. Eu falo, então não tem valor, é vaidade. Exatamente. Pode viver sem Deus? Não. Ele fala, então, o valor está em Deus, não nas coisas, né? Na vida debaixo do sol. Bem colocado isso aí, irmão. É bem interessante. E aí, Salomão foi um mestre Se hoje ele fosse um pregador, né, vivo nos nossos dias, nós falaríamos que ele era um mestre de apresentar imagens nos seus discursos, né? E aí Salomão, ele deixa a introdução que lembra do teu Criador, né? O lembrar do Criador aqui remete ali ao 4º mandamento, ou seja, você quer encontrar descanso?
para sua alma, essa busca pelo conhecimento, pelas riquezas, né? Que é natural não só da juventude, mas em todas as idades, mas claro, o jovem ele é muito mais ansioso, Sim. ele espera menos, e aí Salomão começa a fazer espelhos para trazer urgências. E aí, o que eu acho interessante aqui olha a visão de Salomão. Para nós, né, e para alguns pensadores do que nós chamamos de psicossocial, né, a vida ou a descrição da vida começa ali quando a pessoa nasce. Mas para Salomão, o primeiro ponto a ser examinado é a descrição da vida começa a partir de um olhar para a velhice. Ou seja, Salomão muda, né? A vida, a descrição da vida começa na velhice, porque o que eu tenho que fazer, o que eu faço agora na minha juventude, na minha adolescência, refletirá na minha velhice. E aí ele começa a trazer uma série de espelhos, né? De imagens poéticas, porém, que nos faz pensar. Então, por exemplo, ele começa a falar do sol, né, das estrelas, dos dentes que caem. Ele começa a trazer fenômenos ali para mostrar que a velhice, ela chegará para todos. Exato. Né? Claro, a pessoa, se infelizmente não for acometida uma fatalidade, ela se tornará velha. Ou, na ocasião, se, claro, Jesus não voltar aí, não subiremos jovens como somos, né? Mas a ideia aqui de Salomão, quando ele faz, vamos dizer assim, ele começa do final, né? É até estranho, mas é isso. Ele diz, olha, a descrição da vida, ela começa na apresentação do que é a velhice. E aí ele começa a dizer, olha, jovem, tudo que você fizer, entenda, a vida ela é cheia de riscos. E esses riscos são medidos pelo seu poder de atitude, pela sua livre agência, como alguns chamam, pelo livre-arbítrio, como outros chamam, mas enfim, a vida ela tem os seus riscos, né? E essa ilustração ali no capítulo 11, quando ele fala sobre o preparo para a velhice e a morte, né? Onde ele usa figuras, mais uma vez, ali da pessoa que planta, do mercador que sai a vender os seus produtos, mostrando o quê? Que aquela pessoa está plantando, está pegando um oceano, atravessando para outro continente ou para uma outra região, mas ela não sabe o que espera ela lá no final. Ela planta, esperando colher o que ela plantou. Exato. Né? Que, aliás, esse é até o foco do capítulo 11, né? O lançar o pão às águas, né? E uma das coisas que eu gosto na literatura de Salomão, principalmente aqui no livro de Eclesiastes e tudo mais, é que ele não fantasia as coisas, ele é realista, né? Sim. Ele fala, olha, quer saber de uma coisa? Tu vai morrer. Tem uma novidade pra tu, não sei se você vai gostar, mas você vai morrer. Então, ele é muito realista. E aqui ele vai falar da velhice. Olha, o natural, né? Igual o irmão estava falando, é o natural, se Cristo não voltar. O natural é que você chegue à velhice. Ele fala, então, você vai envelhecer. Então, ele é bem... Ele não dá rodeios. A gente, quando quer dar uma notícia meio desagradável, a gente faz todo aquele rodeio. O Salomão, não. Ele vai direto ao ponto. Ele fala, não tenho tempo a perder, não. Eu vou logo direto ao ponto. Olha, tu vai ficar velho. Então, lembra do teu Criador. Porque, é igual o irmão falou, tudo que você fizer hoje aqui, ele vai impactar lá na sua velhice. Sim. E o melhor investimento que o ser humano pode fazer não é num fundo de capitalização, se é poupança, uma caderneta de poupança. Ele fala, não, o investimento melhor é na sua velhice, é nas fases da sua vida. O que você vai ter disponível para colher lá quando chegar na sua velhice? E lembrando sempre que você tem um Criador e que essas coisas precisam honrar ele, né? Então, Salomão, ele faz esse chamado aí, mostrando para o jovem. É interessante que ele fala para o jovem, né? Exato. Lembre-se, viu, jovem? Você um dia vai ficar velho também. Exato. E por né? Isso até, né, pensando nessa velhice, que ele traz essa ideia do lembrar, mais uma vez lá, traz a ideia do sábado, mostrando o quê? Que a velhice, se nós olharmos, né, irmão Elias, até como
um fenômeno sociológico, ela causa medo em muita gente, né? Você pode, se você fizer uma pesquisa, o irmão é professor também, eu também sou professor. Quando você chega para o jovem, para o adolescente e comenta sobre a velhice, é nítido o pavor, o medo. Por quê? Porque a ideia de velhice em si, como fenômeno sociológico, já traz uma ideia de desespero, de solidão, de enfermidade. E Salomão, ele é bem realista dizendo, tudo isso vai acontecer, seus olhos vão escurecer, você não vai ter a mesma força, os cabelos cairão. Entendeu? Você não vai ter a mesma beleza, porém, se você quer encontrar descanso, lembra. Mas de quê? Do fundo de capitalista, de uma poupança. Não, tudo isso aí é útil para os nossos dias, porém, o descanso está no Senhor. Está em encontrar o Senhor, né? E aí, como que eu planto esse descanso? O apresente. Que eu acho que, irmão Elias, é uma das grandes dificuldades para a juventude e até para nós, né? É pensar no presente. O presente já para o futuro, né? Pensar o presente com um olhar para o futuro, né? Porque até uma das aulas que o irmão trouxe foi sobre a questão da morte, o paradoxo existencial. E a morte, ela deveria ser um assunto mais tratado nas igrejas. Porque quando nós falamos da morte, claro, não como uma questão natural, porque Deus não criou o homem para morrer, mas como uma consequência, nós podemos ver Jesus, entre nós viveu 33 anos. Alguém produziu mais do que Jesus? Não. Por quê? Entendeu? Porque Jesus pensava em todo tempo na morte. Exatamente. E ele olhava e falava, eu preciso produzir. Então, o Salomão está chamando aqui esse jovem a ser um jovem produtivo, pensando que a velhice pode impossibilitá-lo de estudar, de andar, de caminhar. Nós não sabemos o que nos aguarda na velhice. Então, Salomão nos chama aqui, eu até anotei aqui, um ponto é sobre a produtividade, né? Exato. E é interessante aqui que tudo está em torno do tempo, né? Do tempo. Eu gosto do capítulo do tempo, irmão, que ele vai falar que para tudo há um tempo. E se a gente lê Eclesiastes inteiro, ele é cheio de ramificações, mas o tempo está em tudo. O tempo, sim. Para tudo ele vai falar, há um tempo. Isso aqui é mais uma, vamos dizer, uma demonstração bem clara do tempo. Hoje você é jovem, amanhã você vai envelhecer, amanhã você é velho. Então tudo está tudo determinado pelo tempo. E um dos problemas, acho que nosso, como seres humanos, esse é o nosso maior desafio, na verdade, né? É o tempo, entender o tempo. Na verdade é impossível, né? Que Salomão ele vai deixar bem claro aqui que o homem não conhece o tempo. Sim. Ele não conhece o tempo. Deus não deu essa capacidade do homem entender o tempo. E é um grande desafio nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. Porque é igual o irmão falou aqui. Tudo que vai ser, ou que tudo que foi, houve um momento, houve um presente, e tudo que vai ser está regido pelo presente. E aí é onde Einstein vai dizer, por exemplo, ele falava que o tempo é uma grande ilusão, né? Por que ele não estudava sobre o tempo, já que ele era um grande, né, cientista, um grande matemático. Ele falava, tempo é uma grande ilusão. Para que perder tempo estudando o tempo, como que... Ele fala, isso é uma grande ilusão, o tempo não existe. Aí você fala, o que existe é o aqui e o agora. E aí parece até um certo determinismo, né? Aquelas pessoas deterministas, fatalistas, né? O fatalista, ele pega essa visão e distorce, né? E constrói a teologia dele em cima disso aí, uma teologia fatalista. Mas Einstein entendia, um grande sábio, Salomão, bem maior ainda, Salomão vai falar, ó, tá tudo regido pelo tempo. O nosso problema, por que eu trabalho igual um louco? Por que eu falo, não tá na hora de casar ainda, deixa eu juntar mais um pouquinho? Por que me afasto das pessoas que eu amo, sair de casa, esquece de pai, de mãe, achando que vai ser jovem pro resto da vida, né? Salomão fala, por quê? Porque o ser humano não entende o tempo. E o tempo rege tudo que nós vivemos. E ele fala, por isso que ele vai falar, lembre-se do teu Criador no dia da tua mocidade, olha, na sua juventude, o tempo passa. E lembra lá atrás, nas lições anteriores, que eu falei que há um tempo para tudo? Então, lembre-se do Criador no dia da tua juventude. Antes que venha o quê?
o tempo. Ele fala, antes que esse presente seu aí, de, vamos dizer assim, de cabelos sedosos e volumosos, né? Pele brilhosa. Pele brilhosa, antes que esse cabelo aí ele caia, ele embranquece, antes que essa pele ela dá uma enrugada. A memória não é mais a mesma cor. A memória. Antes que ele fala do moer, eu acho interessante que ele fala dos moedores, do barulho, ou seja, antes que a audição não é a mesma, você não consiga mais ouvir, olha pela janela, já não sabe mais se é o seu vizinho ou quem que é. Eu falo, então, esse tempo ele vem. Naturalmente, igual o irmão falou, se Cristo não voltar. E se não acontecer, cometer uma fatalidade sobre nós, que Deus nos livre, sempre, Sim. né? Então, o natural é que esses traços aqui do capítulo 12 que ele está falando, ele falou, o natural é isso aqui acontecer contigo. Ele falou, olha, é melhor você começar a pensar melhor como que você está vivendo o seu presente agora, né? E o irmão Elias, muito bom esse nosso bate-papo. E o irmão trouxe um insight aqui sobre um dos textos que, para mim, é um dos textos mais profundos, né? O irmão, como amante de filosofia, estudante também, irmão. Mas esse texto, para mim, ele reflete toda essa ansiedade que os filósofos, pensadores e o próprio Salomão aqui tenta encontrar, que foi uma frase escrita por Moisés no Salmo 90, versículo 12, que diz: ensina-nos a contar nossos dias, excelente, para que alcancemos um coração sábio. Excelente. É o tempo. Salomão, aqui Moisés está dizendo assim, olha, precisamos meditar sobre a brevidade dos nossos dias, do nosso tempo. Devemos estar atentos para a necessidade de usar de maneira correta o nosso tempo. Porque o tempo foi concedido por Deus e como mordomos do tempo, Deus cobrará. Exato, irmão. O que estamos fazendo com o nosso tempo, né? É igual a pessoa talentosa. Ela é muito talentosa, mas se ela não usar todo aquele talento para produzir algo, é um tempo desperdiçado. E Deus cobrará dela isso. Calma aí, eu te dei o talento para escrever, para compor, para estudar, porque o buscar o conhecimento de Salomão trata como uma dádiva, ou seja, um dom, um talento. E você fez o que com esse tempo? Então, Moisés aqui está dizendo assim, Senhor, ensina-me a administrar bem esse meu tempo, para que eu alcance um coração sábio, né? E claro, Moisés, diferente de Salomão aqui, o Salmo 90 em si, ele começa, né, com Deus e termina com Deus, né? E dizendo mais uma vez, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Né? Parece aqui que, vamos parafrasear, parece que Salomão, quando escrevia esse capítulo 12 e toda a sua literatura, talvez estivesse pensando nesse Salmo 90, não sei, e pensando, Senhor, como alcançar um coração sábio? Né? Exatamente, irmão. E igual o irmão falou aí, né? Vê que o fruto, primeiro, 2 pontos, né? Ensina-nos a entender o momento que nós estamos vivendo. Vamos colocar assim mais fácil para o dia de hoje, né? Sim. Que nós precisamos saber fazer uma leitura, e aqui, né, irmão, trazendo para a nossa realidade, que nós precisamos fazer uma leitura de que momento nós estamos vivendo. Sim. Todas essas coisas acontecendo ao redor aí do mundo e tudo mais, guerra, rumores de guerra e tudo mais. O que o crente, qual é o olhar que o crente, que o cristão, ele deve fazer do mundo? Jesus, ele era uma das coisas que Jesus mais chamava a atenção dos seus ouvintes, era isso, sobre esse assunto. Ele falava, olha, interprete os tempos. Então, uma passagem muito interessante que eu gosto, quando ele vai falar, vocês olham para o norte e sabem que se vai chover, olha para o sul, sabe se vai vir calor. Ele fala, mas vocês não entendem o tempo que vocês estão vivendo? Jesus era fantástico. Tá entendendo? Muito. E aí ele começa a construir parábolas, e cada parábola está falando de o quê? De um tempo. Olha, sinais, né? Jesus falava de sinais. João, acho que amou a ideia que o evangelho de João poderia ser chamado o evangelho dos sinais. Dos sinais, exato. Tudo é sinal para João. João falou, tudo tem sinal. Né? Paulo lá na frente vai fazer a mesma coisa. Quando vai falar com Timóteo, ele fala, olha Timóteo, saiba que o Espírito revela que nos últimos tempos... Eu falo, isso aí não é uma visão filosófica, não é uma coisa da minha mentalidade, da minha sabedoria, olhar para o tempo, para o mundo, para a sociedade. Ele fala, não, é o Espírito que está me revelando isso. Ele fala que nos últimos tempos os homens serão assim. Então a Bíblia o tempo todo está nos ensinando, olha, entenda essa exata fração de tempo que você está vivendo hoje e tudo que está ao lado, procura entender isso aqui.
Porque se você não entender isso aqui, o que adianta você querer saber o que vai acontecer daqui 10, 20 anos? Se você não entende nem esse momento aqui que você está vivendo, que é o presente, né? Que eu acho que é uma palavra que vem mais da filosofia, que é o presente. Por si só já diz, né? Presente. Ou seja, não é seu. Você recebeu. Ele fala, então, aproveita bem esse presente que Deus te deu. Salomão aqui falando, né? Para os jovens, lembre-se do Criador. Ele está falando, olha, aproveita bem esse presente aqui de forma sábia, né? E aí, parafraseando o que o irmão falou aí da questão de Moisés, qual era o futuro? Quando eu começo a analisar de forma sábia, dentro da palavra de Deus, qual é o momento que eu estou vivendo? Ele vai produzir lá no futuro o quê? Um coração sábio. Para que alcancemos, qual é o objetivo de tudo isso? Alcançar a sabedoria. Não é essa o propósito de toda a obra de Salomão? Que o homem alcance sabedoria. Sim. E glorifique a Deus através dessa sabedoria, que tem diferença, né? A sabedoria que Salomão se propõe para que os homens alcancem e a sabedoria como é comumente conhecida, né? Ele falou, se essa sabedoria não glorificar a Deus, também não é sabedoria. Exatamente. É carnal e diabólica, né? Entendeu? Carnal e diabólica. Bem colocado. Exatamente, é carnal e diabólica. Agora, quando nós olhamos a priori uma leitura não tão profunda do início do capítulo 12, nós podemos cair lá no erro do grande psicólogo social Erik Erikson, que foi inclusive o inventor da frase crise de identidade. Quando nós olhamos tudo isso, nós olhamos assim, falamos assim, poxa vida, a vida que Salomão propõe é uma vida triste então para o jovem. Só que quando você continua a leitura, você vê que Salomão não propõe uma vida triste. Pelo contrário, Salomão, em todo o seu livro, e claro, inspirado pelo Espírito Santo, constantemente Deus está falando, viva bem a sua vida, desfrute bem a sua vida, porém, lembrando que você prestará conta. Exato. Mas a chamada de Deus é para um presente de desfrutar. Desfrutar primeiro com, vamos dizer assim, com inteligência. Salomão, no primeiro momento, pode parecer que está falando para o jovem, aproveite a sua mocidade antes que chegue os dias maus, porém de forma desenfreada, sem responsabilidade. Não é isso. O próprio Salomão, no capítulo 4 e 23 de Provérbios, ele deixa registrado, né? De tudo que o jovem deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que está as saídas da vida. Então a expressão e o que nós podemos entender sobre esse viver o presente de Salomão é um viver com responsabilidade, porém desfrutar. Porque o não desfrutar também pode implicar problemas para a minha velhice. Entendeu? Aí nós vamos cair num outro problema que é até tema de estudo enquanto fenômeno social, que é essa questão de pessoas, por exemplo, de idade, que se vestem como se fossem adolescentes. Mas por quê? Porque não viveu, não desfrutou o presente, o tempo que deveria desfrutar. E aí é aquela coisa, né? Até professor, você pode trazer para o seu aluno essa reflexão. O adolescente viver a sua fase de adolescente, o jovem, sua fase de juventude. O casado, o tempo de casado. E o ancião, o idoso, de ancião, né? Que é uma recomendação bíblica. Os mais velhos serem exemplos, né? Ali, isso. Falando para as idosas, mas no geral, os mais velhos serem exemplos para os mais novos. E aí, como viver, como desfrutar o presente de forma responsável? É possível? Segundo Salomão, sim, né? Segundo ele, sim. É interessante aqui que eu observo quando ele está falando de aproveitar o momento, inclusive para saber se você está aproveitando a vida da forma correta, se você está aproveitando com sabedoria, que ele fala que Deus, para o homem mau, o homem ímpio, ele dá o quê? Trabalho, dá problema. Né? Mas a pessoa a quem Deus agrada, ao contrário, ele dá alegria. Então, se a pessoa está trabalhando, se esforçando, tem seu projeto, né? Tem seu projeto de vida. Eu gostaria de viver de X maneira financeiramente. Eu tenho um projeto de alcançar um PhD. Eu tenho um projeto de construir casas e viver de aluguel. Seja lá como for, né? Ele tem um projeto. Uma das coisas para saber se ele está tendo sucesso no projeto segundo Salomão é se durante esse processo ele está se alegrando. Né? Que aí vem a ideia.
Por isso, alegre é comer e beber, né? Que esse é a recompensa sua. E ele fala que ao ímpio Deus dá o trabalho, mas para quê? Para que ele produza, para depois Deus dar para os que ele agrada, e não só isso, que os que ele agrada, ele vive uma vida feliz. Então, vamos dizer assim, um termômetro para saber se você está no caminho certo, né, dos conselhos de Salomão, nos seus projetos de vida, você está tendo tempo de se alegrar, de ser feliz? Ou você é daqueles que deita e dorme, como diz Salomão, vai deixar bem claro, né? Daquele que perde o sono, que deita e chega à noite e não tem sono. Ele fala, se você está vivendo uma vida onde à noite você não consegue descansar sua cabeça, é só correria, só correria. Ele fala, me desculpa, mas alguma coisa está errado. Então, se é possível alcançar vamos dizer assim, esse ideal que Salomão está falando aqui, segundo ele, sim, né? E através de quem? Com certeza, né? Ainda vai ser dito aí, mas já foi falado em aulas anteriores, porque o assunto está mais atrás também, né? Através do temor a Deus. Ele fala, somente através do temor a Deus é que você vai alcançar isso aí. Então, tem várias maneiras de alcançar isso, né? É igual alcançar sabedoria, que a gente fala, né? Quando fala de sabedoria, Salomão aqui fala que através a gente pode adquirir sabedoria de duas formas. Uma, pedindo a Deus. Tiago fala, olha, pode ser ímpio, o que é surpreendente, né? Tiago fala que o ímpio pode ser sábio. Exato. Olha que coisa. Tiago fala, não precisa ser crente, não. Não precisa ser crente, não. Basta pedir a Deus. Só que quando o Tiago fala de pedir a Deus, Tiago tem aquela questão da fé e das obras, né? Que ele fala que o homem que não tem fé é como aquele que olha para o espelho e virou as costas. Como que eu sou mesmo? Então ele fala, tem que pedir com fé. Então tem uma coisa aí que é bem clara, né? Ele fala, mas o ímpio, o cidadão ímpio, se ele pede a Deus com fé, ele tem sabedoria. E qual é a outra forma de adquirir uma sabedoria natural? Servindo a Cristo. Porque quando Paulo lá na frente, Tiago apresenta essa versão, Paulo vai dizer que Cristo é a nossa sabedoria. Sim. Então todo aquele que serve a Cristo de verdade, ou como o próprio Cristo falou, né, em espírito e em verdade, ele fala, esse cara é sábio, ele já alcançou naturalmente uma sabedoria. Então, a mesma coisa aqui para esse princípio, né, irmão Sérgio? Bem verdade. E uma outra coisa interessante sobre esse viver o presente é viver sem ansiedade. Eu acho, tratando-se de jovem, eu acho que essa é a grande dificuldade. Porque jovem não sabe esperar por natureza. A depressão mal do século, né? E vem da ansiedade. E claro que um dos textos chaves e a maior autoridade sobre o tema falou sobre tal que foi Jesus. Sim. Em Mateus 6, do 25 em diante, mas principalmente o 25, está registrado: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Né? Eu penso, irmão Elias, que muito dessa ansiedade ela acontece no jovem, porque o jovem, ele tenta, isso é tentador para qualquer pessoa, na verdade, mas principalmente na juventude, ele tenta deixar de lado Deus quando o assunto são seus projetos. Trabalho, casamento, faculdade. Não, Deus, essas coisas Deus não precisa. Exato. Se intrometer. E aí, de certa forma, quando um jovem cristão age assim, ele está aderindo ou confirmando a ideia deísta, né? Que teve ali suas raízes em Aristóteles. Exatamente. Que mais ou menos é assim, Deus criou, pegou sua malinha, foi tirar férias e deixou o homem aí sozinho. Se vira. E Cristo já está mostrando diferente. Não, o vosso Pai sabe o que é bom para vocês. Se ele não abandonou a natureza que ele criou, dirá a vocês, né? Porque o próprio Jesus falou que nós valemos mais do que o pássaro e do que as próprias plantas do campo, né? Então eu penso que é tentador, né? E aí, falando um pouco de academia, de sabedoria, né? De busca por conhecimento, como que esse jovem cristão ou esse irmão, né, que não é velho, não é idoso e ainda quer ou está trilhando, como nós estamos trilhando aí o caminho, como diz o grande Claudio de Andrade, o caminho da erudição. Como conciliar erudição, conhecimento, ciência, tudo isso sem deixar Deus de lado, porque é tentador a ideia. Muito tentador. É igual o irmão colocou aí. Para jovem é mais difícil, por quê?
o jovem ele ainda está em processo de construção, essa é a verdade, né? A personalidade dele ainda está em processo de construção. E eu costumo dizer, eu gosto muito do público jovem, de estudar com jovens, assuntos sobre os jovens e tudo mais. Jovens, porque ele tem aquela potência, eles são aquela potência, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Aquela potência. Tem uma coisa que eles são impacientes. Sim. Eles não têm paciência não, daí vem a ansiedade, por exemplo. Eles são impacientes. E por que eles são impacientes? Porque eles ainda não passaram pela experiência. Eles não têm um amadurecimento. Eu só posso pensar diferente a partir do momento que eu aprender como pensar. Né? Então, uma das coisas que eu sempre falo que nós mais velhos, nós precisamos ter um pouco de paciência com eles. Sim. Porque se nós que passamos pelo processo de amadurecimento, nós não temos paciência, como que nós vamos exigir deles? Né? Então, paciência ela é uma virtude que ela se desenvolve e com tempo. Precisa de tempo para desenvolver. E o jovem, como que ele vai passar por isso? Primeiramente, né, que é o centro do livro de Eclesiastes, é o temor a Deus. Essa é a primeira coisa. Primeiro, temor a Deus. E o que é o temer a Deus, segundo a palavra de Deus? Né? Segundo Salomão, ele vai chegar lá no livro de Provérbios, por exemplo, ele vai dizer o que é o temor a Deus. Que é desviar-se do mal, né? Sim. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é o temor a Deus? É desviar-se do mal. Resumindo mesmo, é desviar-se do mal. Aí vai lá para Deus, mas é isso mesmo. Quando a gente vai para o livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, quando Deus está apresentando Jó naquela reunião lá, uma das coisas que ele fala é que Jó era uma pessoa que fazia o quê? Desviava-se do mal. E não era um desviar acidental, era um desviar proposital. Isso. Jó se desviava do mal propositalmente. Ele falava, olha, esse é o caminho do mal, esse é o caminho do bem, eu quero o caminho do bem. Então ele sabia, ele tinha uma consciência, ele estava consciente das suas escolhas. E é isso que a gente precisa hoje em dia nos jovens, por exemplo, é estar consciente das suas decisões. Ele precisa adquirir uma consciência, estar consciente da realidade que ele está vivendo e de que momento ele está vivendo, qual é a importância dele, porque às vezes tem essa questão dos extremismos de ambos os lados, né, irmão Sérgio? Da supervalorização, que aí tende ao hedonismo e tudo mais, e tem também da desvalorização própria. Sim. Eu não sou capaz, isso aí não é comigo, entendeu? Então, entender também o seu potencial, o seu valor, e que você faz parte de algo maior do que você possa imaginar. E, como dizia dentro da filosofia, responder de forma positiva, né? Responder de forma positiva ao seu chamado. Sim. E tem vários chamados ao longo da vida. Temos um chamado central, né? Que é adorar a Deus, mas nós temos outros chamados. Para que eu vou estudar, fazer uma faculdade? É igual o irmão falou. Ele vai estudar. O jovem tem essa ilusão aí entre... Não é só o jovem, né? Infelizmente, adultos também, né? Que por falta de conhecimento e sabedoria da parte de Deus, eles tendem a separar o que o cristão acham que é possível separar que aí até surge esse termo, né? O profano e o sagrado. Não existe profano e sagrado na vida cristã. É todo cristão. Deveria, entendeu? É o próprio... Dentro disso, eu até recomendo ao professor a leitura de Jonathan Edwards, o livro Afeições Religiosas, que ele trabalha isso. E o Jonathan Edwards, ele é um exemplo de que Deus, quando me chama para o evangelho, ele não quer que eu abra mão da minha vida intelectual, né? Se eu sou bom em matemática, que essa minha habilidade glorifique a Deus. E o Jonathan Edwards conseguiu unir fé, vida profunda com Deus e conhecimento. Tanto que no meio acadêmico norte-americano, ele é considerado um dos primeiros e maiores filósofos e pensadores. E dentro do cristianismo, ele é o maior, junto ali. Você pode colocar isso eu falo sem ter medo de errar. Ele está ali, não no mesmo nível, mas muito próximo de Agostinho, de Tomás de Aquino e outros. Por quê? Seu tempo, né? Porque ele não abandonou a razão, não abandonou o conhecimento. Deus me salvou, mas minhas faculdades intelectuais, emotivas, minhas afeições, todas devem ser para a glória de Deus. É o que o irmão falou. Exato. E o resultado disso aí era o que nós estamos tentando chegar aqui nesse ponto, né? Igual o irmão, foi bom usar a figura de Jonathan Edwards. Os prefeitos, os governadores, ele tinha acesso ao governador. Sim.
Ele tinha acesso ao governador, e o governador tinha ele como sendo um homem de grande valor, de maior valor, vamos supor assim, dentro da sociedade. Quando ia tomar uma decisão importante, o governador da época, ele consultava o Jonathan Edwards. Primeiro, pelo seu intelecto, que ele era extremamente inteligente, e segundo, pelos valores que, dentro da palavra de Deus, ele construiu para a própria vida dele. Então, vê o resultado disso. É igual o irmão falou. Ele uniu as duas coisas. Ele falou, não existe profano e sagrado. Ou você é do profano ou você é do sagrado. Não dá para transitar. Eu gosto também de falar, quando a gente vai ter essa questão aí dentro da teologia sistemática, irmão, que vai falar de reino. A impressão que dá, que é uma coisa que é nítida, é que a grande maioria do cristão acha que é assim, ó. Tem um reino de Deus, que parece que não está muito interessado na humanidade, mas se alguma coisa pegar pro meu lado, eu posso gritar que ele vai vir me socorrer. Tem um reino de Deus, tem um reino de Satanás que eu não sei porquê, mas acho que esse cara tá perdido. Ele não sabe o que tá fazendo. As pessoas não conseguem olhar e ver que tudo ao nosso redor é meticulosamente preparado para Satanás. O sistema mundial é meticulosamente preparado para Satanás. E aí parece que Deus só serve para mim socorrer como uma espécie de gênio da lâmpada, né? E Satanás está perdido. E o que vale de verdade é o mundo dos homens. Nós temos controle pleno sobre tudo. Exato. Entendeu? E essa é uma grande ilusão que infelizmente muitos crentes vivem. E aí é onde cai nessa questão aí que nós estamos falando de querer criar uma vida sagrada e uma vida profana. Como se fosse possível eu transitar entre esses três mundos, né? O mundo do homem, o mundo sagrado e o mundo profano. E bem interessante isso que o irmão colocou, e eu digo profundo, porque fala-se muito sobre ídolos. Uhum. E inconscientemente, e Salomão está nos chamando para tê-lo como nosso criador, um relacionamento pessoal. Fala-se muito sobre ídolos, e é importante notar que às vezes nós temos Deus como nosso ídolo. É o famoso gênio da lâmpada. O que é um ídolo? Entendeu? Quando eu preciso, eu lembro dele. Não preciso. E aqui, na verdade, nós somos chamados a um foco total no relacionamento pessoal com Deus. Isso né? mesmo. E quando o irmão falou aí dos governadores e tal, recente, história moderna do Evangelho, Billy Graham. Era chamado, né? O conselho dele valia mais do que muitos chefes de Estado. Do que chefe de Estado, exato. E hoje, por que não temos isso, né? Nós vemos aí nas faculdades, eu sempre falo com os irmãos próximos, irmãos, está na hora dos cristãos fazerem mestrados, estarem nas universidades, estarem nos governos, mas lembrando que ali ele é cristão, não existe o cristão profissional e o cristão de igreja, membro da igreja. Não, eu sou cristão, membro da Assembleia de Deus, aonde eu estiver, na faculdade, criando, trabalhando, né? E tudo isso, né? Esse foco na pessoa de Deus só é possível com a palavra temor. Exato. Né? Martinho Lutero interpretava esse texto antes de conhecer a Cristo como medo. Será que Deus quer que eu tenha medo dele? Parece que para teologia popular, né? Que tem uma teologia popular também, né? Sim. Tem as teologias e tem a teologia popular, que é uma mistura de tudo. Na teologia popular, sim. Tem que meter medo, né? Tem que ter medo, você tem que tremer. E esse tremer deles é a perna mesmo. E, literalmente, você tem que ter medo. Eu gosto de quando vai falar de fé e obras, por exemplo, o Tiago, ele trata desse assunto, né? Ele vai falar assim, então tu tem fé? Você teme a Deus? Teme. Ele fala, que bom que você teme a Deus. Então, mas deixa eu te falar, Satanás também. E ele não só teme, como ele treme. O Tiago fala, é isso mesmo? Tá bom, então, Satanás também. E nem por isso ele é um exemplo de alguma coisa boa, né? Sim. Então, vê que Tiago, ele foi meio extremista, vamos dizer assim, né? Que era outro, que era da realidade, né? Ele não tem esse negócio de rodeio. Vamos dizer assim, que é uma marca da literatura sapiencial da judaica, né? Sim, a realidade. A realidade como ela é. Exato. Não, sem máscara. Não é como os gregos que enfeitam máscara, muito. Né? A máscara do teatro, não é à toa, né? O grego tem o teatro. O que é a máscara? Aquela que eles chamam de persona, né? Tá ali, aí do nada vira as costas, transformou. Aquela coisa da máscara, que daí que vem a questão do teatro. Mas na cultura judaica, na literatura sapiencial, inclusive secular, né? Egípcia e tudo mais, a literatura sapiencial,
uma das questões dele é que a verdade, como nós dizemos no dia a dia popular, é nua e crua. É ela como ela é, não vou dar a volta para te falar a verdade, né? E eu gosto aqui também, irmão Sérgio, por exemplo, quando aqui no versículo 9, que ele diz assim, ó, e quanto mais sábio foi, olha para ver, quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Tá entendendo? Ao povo ensinou. E atentou, esquadriou e compôs muitos provérbios. Ou seja, a sabedoria que Deus deu para Salomão, ele não sentou lá no seu trono de arrogância e ficou lá esperando as pessoas virem para ele diminuir as pessoas. Não, ele foi trabalhar, ele foi produzir. E tudo que ele fazia glorificava a Deus. Exato. Né? E interessante isso aqui, igual o irmão falou, da questão de valores. Por que nós tínhamos Jonathan Edwards, Billy Graham, no seu auge? Por que nós tínhamos esses homens? Eu até não vou muito longe não, viu, irmão? Eu falo de exemplo nossos pastores. Sim. Homens simples, iletrados, a grande maioria lá atrás, iletrados. Acho que a Assembleia de Deus está em pé por causa de um doutor, de alguém que é PhD, de alguém que tem um diploma de doutor. Esses homens simples, levados pelo Espírito Santo, sem nem mal sabia ler direito, trouxe a igreja aonde nós hoje em dia estamos. E aí a questão é, nós temos formação, muitos têm PhD, doutorado no meio do cristão, por que essas pessoas que alcançou tão grau de instrução, eles não estão sendo exemplo para os outros? O que aconteceu? É o que eu e o Giva, a gente sempre conversou, nós conversamos um tempo atrás, eu e o Giva, sobre a questão da referência. Por que nós não estamos construindo referência, irmãos? Nós precisamos urgentemente de pessoas que sejam referências. As referências nossas são antigas. Sim. E quando eu digo antigo, não é depreciativo, não. Eu digo pelo tempo. Sim. São antigas. São pessoas que já, seus cabelinhos já estão lá na lãzinha ali. Os que não foram para a glória, o cabelo está na lãzinha. E nós não temos pessoas novas se projetando no cenário cristão como referência. E nós precisamos urgentemente. Por quê? O ser humano, ele precisa de referência. Sim. Ele precisa olhar para algo para ele caminhar. Ele precisa de um ponto e falar, não, é ali que eu preciso chegar. E quando nós não temos, nós não produzimos, o que vai acontecer? Vai abraçar o que vem de fora. Exato. E aquela coisa, né? Enquanto nós menosprezamos aí o reino de Satanás está trabalhando. Entendeu? Jogando as suas referências. Exato, irmãos. Jogando as suas referências. E outra coisa sobre isso, que o irmão colocou, sobre essas pessoas às vezes iletradas, mas que construíram, o que nós, com todo o nosso letramento, temos construído. Na verdade, nós estamos desconstruindo, porque a moda Entendeu, vamos desconstruir porque nada do que foi feito presta mais. Era um homem que não tinha instrução, agora eu que tenho. Exatamente. Bem lembrado aí, muito bom esse ponto que o irmão colocou. Deus me deu um talento, me deu sabedoria, me deu uma inteligência, uma capacidade, eu tenho que produzir, porque senão é vã, Exato. É morto. Né? Sobre o temor, um dos sermões mais conhecidos da história do cristianismo é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quando você olha, você fala, poxa vida, Jonathan Edwards preparou o cajado e bateu, mas bateu. Quando você lê esse sermão, é a maior prova do amor de Deus. Tá entendendo? Porque o sermão de Pecadores na Mão de um Deus Irado, quando lido, dentro do contexto, examinado, eu falo porque eu li, viu, professor? Você chora. Porque você fala, poxa vida, o inferno estava preparado para mim. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, me preparou o céu. E eu posso escolher ir para o céu. Né? Então, o temor a Deus é bem colocado, não é medo. Né? Deus não quer que eu o sirva por medo. Medo de ir para o inferno, ou medo porque ele vai me castigar. Que é o que o irmão falou, a teologia popular coloca isso, né? É a famosa cobertura espiritual. Nossa, se você sair daqui sem a minha cobertura, sua vida é de maldição. Acabou. E não tem nada a ver com isso. O temor as minhas atitudes glorificam a Deus, e não eu não faço ou deixo de fazer porque eu tenho medo de Deus, mas eu não faço ou eu deixo de fazer por quê? Porque o amor de Deus me constrange. Isso é temor. Eu olho para um Deus que cuida, que me protege, que me veste, que me dá sabedoria, me fez muito mais do que eu podia imaginar. Eu me sinto constrangido
a ser santo, eu me sinto constrangido a amá-lo, me sinto constrangido a obedecer a sua palavra, né? E claro, e esse temor, ele me leva para dois caminhos. Primeiro, quando eu temo a Deus, eu guardo o que ele falou, né? Sim. É a questão da Bíblia. Deus me deu um livro, me chamou para uma religião, para uma fé que tem o livro. Se Deus me deu um livro, é porque Ele quer que eu leia, que eu conheça. A não leitura da Bíblia diário, não estudo diário da Bíblia, é pecado de negligência. E nós, às vezes, praticamos esse pecado porque nós não tememos a Deus. Porque, calma aí, se eu sei que o que Deus falou e quer para mim é bom e está revelado nas Escrituras, eu vou me debruçar nas Escrituras. Exato. E o segundo ponto, o temor a Deus me prepara para encarar a eternidade, o juízo. Que aí as pessoas não pensam muito nisso. E Salomão, ele finaliza-se o seu discurso dizendo, né? Para nós lembrarmos do nosso Criador, e vai falar que o final de tudo é teme a Deus. Por quê? Porque um dia Deus levará a juízo tudo o que foi feito. Esse é o ponto. Né? Eu não sei se o seu irmão pegou aquela época, mas quando eu era adolescente, eu lembro que os pastores às vezes iam pregar esse texto e falavam assim, sabe aquela televisão? Deus vai colocar a sua vida numa televisão e todo mundo vai saber da sua vida. Era assim mesmo. Né? Exato. Esse é o ponto. Igual o irmão estava falando aqui, do livro de Eclesiastes, tem uma lógica do 12 por 1, né? Se não fosse esse ponto aí, eu também concordaria. Eu só não concordo justamente por causa desse ponto, irmão. Sim. Só por causa disso aqui, porque ele fala, olha, é o seguinte, de tudo que já disse pra você, mais ou menos assim, né? Se você quiser ignorar os conselhos financeiros, de relacionamento, de busca de sabedoria, se você quiser ignorar que o bom da vida, o melhor, né, que tem ao longo dos capítulos, melhor, ele dá o negativo e o positivo. O melhor é fazer isso, o melhor é fazer isso, o melhor é fazer... Eu falo, se você quiser me ignorar totalmente, pode ignorar, inclusive, tá? Mas faça uma coisa, tema a Deus. E por que você você deve temer a Deus? Justamente o que o irmão falou. Ele falou, olha, ele um dia vai pedir conta do que você fez. Ele vai pedir conta do que você fez. Então, essa passagem aqui, ele joga o capítulo 12 por último. Justamente por causa... Eu creio que na hora de... É claro que na hora de construir aqui o livro, não tinha uma sequência 1, 2, 3, que os irmãos poderiam, né? Quem fez o cânon, fechou o cânon para chegar e falar assim, ó, não, esses capítulos é assim, essa é a sequência. Eu creio que não tinha como. Não. Pode ser que teve, né? Mas é plausível que não tinha. Mas, quando chegou nisso aqui, ele falou, olha, o resumo da ópera, como dizem, né? O resumo da ópera é isso aqui. Pode me ignorar, pode dizer, olha, Salomão é chato, é pessimista. Ele fala, mas amigão, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai cobrar de você tudo que você fez aqui na Terra. E o bom aqui que eu gosto, irmão Sérgio, é que ele deixa bem claro que é para todos. Para todos. Não é só pro ímpio. Não. Ele fala, olha, você que é crente, meu irmãozinho, Deus um dia vai te chamar para conversar com ele, tá? Sim. Se preparem. Não fica achando que tipo, opa, cheguei, vamos colocar, né, aquela coisa, cheguei no céu. Opa, tudo bem, gente? Meu caminho é aquele dali, tchau. Você vai lá. Não. Ele fala, não, todo mundo vai passar por Deus. Todo mundo vai ter que estar diante do Senhor. Toda a raça humana, desde Adão até o dia em que Deus trazer juízo à nação, ele vai ter que estar diante do seu Senhor. Quer seja por bem, quer seja por mal. Isso deveria trazer temor em nós. Olha o temor aí. Né? Então escolhe o caminho correto. Porque às vezes nós agimos e fazemos da nossa fé cristã, de tudo aquilo que Deus nos chamou, o famoso mandato cultural. Exato. Sem essa responsabilidade de que um dia eu estarei diante de Deus para apresentar e o Senhor vai pedir juízo de tudo. Então, olha, eu cheguei onde eu cheguei às custas de puxar tapete do irmão Elias. Entendeu? Mentir, inventar falso testemunho. Então, para os homens eu fui um case de sucesso. E aí Deus vai olhar e falar assim, mas para mim você foi um case de insucesso. Fracassou.
Por isso que a nossa vida deve ser pautada no temor. E o irmão colocou bem aí, eu esqueci agora o nome do teólogo, mas esse teólogo que eu estava lendo, que ele propõe essa leitura, ele vai nessa mesma linha, ele fala, se não fosse o versículo 12 e 14... Entendeu? Porque Salomão aqui, ele é cirúrgico, ele fecha, ele fala, olha, eu falei sobre tudo, no primeiro momento pode parecer tudo muito pessimista, mas eu quero finalizar dizendo, um dia... Eu, inclusive, Salomão, você, todos, nos apresentaremos diante de Deus. E aí? Entendeu? Né? Então, nós finalizamos esse trimestre, esse livro fantástico, né? Até uma dica, professor, que você pode dar para os seus alunos. O dia que seu aluno estiver procurando uma filosofia existencial, ele pode ler Sartre, pode ler Kierkegaard, mas primeiro lê Eclesiastes. Lê Eclesiastes. Porque... é um pensamento existencial, mas como deve ser, não pautado no homem em si, pautado no Criador, né? Se seu aluno estiver querendo conselhos para a vida, Eclesiastes, né? E nós chegamos aqui a uma conclusão e a grande resposta que nós deveremos responder é: vale a pena viver? Opa! E muito, né? O livro de Eclesiastes mostra que sim. Muito. Essa é uma das questões também central do livro, né, irmãos? Que algumas pessoas levantam sobre que falam que Salomão teve uma crise de existência, que esse livro é fruto de uma crise de existência de Salomão. Outros lançam um livro aí dizendo que é a literatura mais ácida. Sinceramente, eu fico pensando onde que eles leram, o que eles leram? Eu não vejo aqui uma crise de existência. Qual foi a tradução? Eu falo, cara, eu tenho algumas traduções, eu tenho a Peshitta, tenho a Bíblia Judaica, tenho a Católica. Eu falo, cara, eu ainda não achei qual foi a tradução. Ele tem uma tradução particular que levou ele a pensar isso? E é uma das coisas que eu gosto de falar, irmão Sérgio, é que a gente precisa ter cuidado, que a palavra de Deus, nunca eu vou colocar nela, é ela que vai me preencher. Exatamente. Então não levo minha cosmovisão, nunca leia a Bíblia com o meu óculos embaçado da minha cosmovisão, que aliás... excelente tema que nós vamos estudar daqui para frente, mas nunca lê a Bíblia com os óculos, com as lentes da minha cosmovisão. Ao contrário, eu preciso que minha cosmovisão seja moldada e, em muito caso, restaurada, porque se estiver errada, restaurada através da leitura da Bíblia, e não o contrário. E eu acho que quando as pessoas chegam nessa conclusão aí de falar que Salomão, ele teve crise existencialista e tudo mais, para mim, o erro, irmão Sérgio, é esse daí. Ler com sua própria cosmovisão. É o que o Dr. Carlos Augusto Vailate diz, né? O nosso problema é que, às vezes, a nossa leitura é contaminada pelos nossos pressupostos. Entendeu? Ou seja, eu estou as minhas bases são líquidas, né? E eu quero atribuir à palavra de Deus, que é sólida, algo líquido. Exatamente. Entendeu? Aqui Salomão, eu penso que foi o próprio Espírito Santo que o levou, né? E fala assim, Salomão, vem cá, eu vou te mostrar aqui quem é você, o que você buscou e o que eu quero por homem. Exato. Né? O irmão também gosta muito de ler. E assim, eu sempre digo, eu gosto muito de ler e tenho vários livros. Porém, a Bíblia, como dizia o grande Charles Spurgeon, tem que ser o livro da autoridade maior. Exato. Eu não posso pegar, por exemplo, Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards, e querer interpretar a Bíblia a partir dali. Não. Entendeu? Bíblia vai interpretar tudo. A Bíblia vai dar a resposta para tudo. Né? E é isso que Salomão nos convida. Né? Quando ele fala sobre obedecer os mandamentos, ele está dizendo, olha... a Bíblia aqui é a palavra de Deus. Exatamente. Por mais que tenha um povo estranho aí falando que tem que atualizar. Atualizar o quê? Deus, ele é eterno, né? Ele nunca foi ultrapassado. Irmão Elias, muito bom conversar com você. Com certeza, os seus comentários, o conhecimento que o irmão tem do livro, como alguém que já também comentou o livro, enriqueceu bastante essa videoaula, né? Vamos ficar à vontade para fazer as conclusões, né? Eu, mais uma vez, agradecer, meu irmão Sérgio, por esse convite aqui e aos professores, né? Que, como o irmão colocou aí a última questão aí, se vale a pena viver, que é o grande desfecho de tudo isso aí.
a gente vê que a palavra aqui no livro de Salomão, ele deixa bem claro, o tempo todo ele está afirmando, na verdade, né? Reafirmando que vale a pena, vale a pena, vale a pena. Então, que Deus abençoe a cada professor. Foi um trimestre aí fantástico. Trabalhar com Eclesiastes é sempre enriquecedor. E você nunca vai esgotar o assunto. É muito assunto. E agradecer mais uma vez aí a oportunidade e o convite, meu irmão. Deus abençoe aí, continue guiando a sua vida. E no próximo trimestre nós estamos com o seu comentário aí, tá? Amém. Eu agradeço, irmão. Eu acho que, como cristão, nós temos sempre que procurar ter bate-papos relacionados à palavra de Deus em nível alto, né? Às vezes Sim. O irmão falou dos nossos antepassados cabelos brancos, eles podiam ser iletrados, mas eram profundos. Profundos com Deus, profundos na palavra. E é isso. Eu, particularmente, fui bem edificado. Espero que você, professor, tenha sido edificado. E assim, a minha conclusão esse trimestre vale a pena viver. Né? Quando você estiver dando essa aula, você está vivendo. Viva esse momento. Se for fazer uma viagem com seus familiares, de férias, viva, desfrute. Mas lembrando que o temor ao Senhor tem que ser o centro. Deus tem que ser o Criador, né, o centro das nossas vidas, das nossas vontades, e que Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus.